Eu sou o Gabriel Pereira e sejam bem-vindos a mais uma cobertura da Let's Media, dessa vez na Money 2020 direto de Amsterdã. Essa cobertura você vai poder acompanhar tudo o que aconteceu aqui no evento. A gente conversou com vários brasileiros, com gente de fora do país, para pegar o que eles estão vendo de interessante, quais são as tendências. Conversamos em vários stands, a gente deu uma volta super legal aqui e vocês vão ver tudo de interessante que rolou nessa feira. Teve muito Open Banking, pagamento cross-border, parte de verificação de identidade, Bank as a Service, enfim, um prato cheio para todo mundo que é um fintech nerd aí. Acompanha a nossa cobertura e a gente vai se falando por aí. Valeu! Eu sou Marcelo Toledo, estou head de produto na frente de Bank as a Service do Itaú. Aqui com eu sou o Bernardo, head de distribuição comercial de Bank as a Service dentro do Itaú BBA. A gente queria olhar benchmarking de Bank as a Service, Open Bank como um todo, e AI, e também uma parte mais forte em networking, deal making, que acho que tem sido bastante relevante. Assim. Talvez do primeiro ponto, não tão insightful quanto a gente esperava, talvez em termos de inovação. Assim, Europa muito focada em cross-border, seja payments ou soluções cross-border como um todo, obviamente por ser Europa. E o que me surpreendeu muito aqui de soluções de identity fraud. Assim. Muita solução nova, muita fintech, muita startup aqui oferecendo isso e muita parceria rolando nessa frente. Assim. Para a gente era um pouco menos, o foco menos relevante, mas que foi super latente aqui. Assim. E acho que também tinha uma ideia de ver muito o que estava acontecendo com AI, quais eram as iniciativas e cases de AI. E na prática a gente viu também pouco case prático de AI, muito ainda em cross-border, translation, né, dos diferentes línguas aqui da Europa, mas pouca ação realmente acontecendo por debaixo dos panos em uso de AI e de GenAI. Assim. Então acho que ainda está bem inicial, o que reafirma o nosso posicionamento, nosso lugar ainda, o que é interessante, mas acho que não traz tanta inovação como talvez a gente era esperado nesta frente. Assim. Acho que agora na parte de networking foi bem legal, né, Bernardo? Foi excelente. Assim. Acho que quem está na indústria de pagamentos tem que estar presente nesses eventos. É um evento que tem muita senioridade, você consegue abordar C-levels das empresas tranquilamente aqui. Está todo mundo muito disposto a trocar iniciativas, trocar ideias, trocar cartão mesmo, tentar fazer parcerias e negócios. Eu acho que nesse ponto de conteúdo que o Marcelo falou, a gente sempre viu a Europa meio como referência, assim, né, de conteúdo, de base. Acho que as instituições daqui são instituições mais antigas, que lidaram com muito mais coisas, mas agora a sensação que dá é que quem está realmente construindo as coisas estão meio fora da Europa, né? Na Ásia, é o mercado africano que está bem interessante, tem bastante foco aqui também na Money 2020, e na América Latina. A América Latina não é muito abordada aqui, eu acho que pela visão da organização do evento é um pouco mais eurocentrista ainda, mas a gente vê que realmente a gente não está nem um pouco atrás e deveríamos estar pensando em montar um evento desse tamanho aqui lá para poder ensinar como é que não, quando a gente funciona. Né? Quando a gente conta o que a gente está fazendo, a gente recebe vários nossa, quão avançado, tá? Então acho que é interessante comparar, né, a maturidade de cada uma das indústrias, assim. Mas é bem isso. Mas mesmo, cada vez mais a gente tem visto mais brasileiros no evento aqui também, né? Eu acho que algumas empresas querendo se posicionar aqui no mercado de cross-border, né? Alguém tentando encontrar parcerias aqui para poder fomentar o mercado brasileiro também com soluções aqui do leste europeu, de identidade, de segurança. Então acho que tá cada vez mais sendo o brasileiro como sempre tem uma presença forte em alguns eventos. Esse eu vi ano passado, não tinha tanto, cada vez mais a gente tem visto mais o público brasileiro aqui. Eu fui em algumas, 2 ou 3 palestras que falavam sobre inovação dentro de incumbentes neste mercado, né, em alta ebulição. Assim. Acho que teve uma frase que foi muito interessante, que eu não lembro o nome da pessoa, mas ela falou assim, é muito importante você ter as pessoas agitadas, e ela usou o termo agitada, que eu acho que é bem bacana, assim, dentro da corporação para fazer inovação, porque senão você não consegue sair do lugar. Assim. Então, foster, né, assim, provoquem e mantenham e nurture as pessoas agitadas na corporação, porque isso é super relevante para você conseguir sair do status quo. Assim. E acho que isso é o nosso dia a dia, trabalhando com inovação dentro de um grande banco. E acho que reforça de novo, e é importante acho que fazer essa evangelização do quão é importante ter gente né, open-minded e querendo fazer coisas diferentes num lugar como esse. Assim, isso foi bem legal. Eu me identifiquei bastante com essa frase também, que é exatamente o que a gente está vivendo no dia a dia ali. Né? O Itaú é uma empresa gigantesca, né, e que
por mais que seja muito grande, tem dado muito espaço para a gente inovar também. Perfeito. Essa frente do IaaS, né, do Itaú as a Service que a gente está montando, todo dia é um desafio novo e tem que se manter energizado e agitado para não entrar no modus operandi, no status quo, porque é fácil ali a gente tentar fazer mais do mesmo sempre. Eu acho que eu não vi muitas palestras aqui no evento, eu me preocupei mais em conhecer mais pessoas aqui, mas essa palestra que eu assisti junto com o Marcelo, acho que foi uma das melhores mesmo ali, que foram como os grandes bancos inovaram, né? Então... Não, e ela fez acho que eles fizeram uma pesquisinha na hora ali, de qual que era a sensação de quem inovava dentro de grandes empresas. Acho que eu lembro que o top trend era assim, é muito difícil, mas muito prazeroso quando você consegue quebrar a barreira e efetivamente entregar valor. Assim. E a buzzword era persistência, né? Persistência Essa era palavra buzzword. que mais foi repetida na nuvem de palavras que eles soltaram ali era persistência. Então, acho que resume bem. Foi bem legal, foi bem legal. Boa tarde, Gabriel. Rodrigo Franciscani, sou líder da área de Enterprise da Belv. Estou aqui no M2020, 2020, né, para, na verdade, encontrar com parceiros, com potenciais parceiros e ver realmente as tendências, não só aqui na Europa, né, mas também para a gente no Brasil e América Latina na área de pagamentos. Basicamente, eu vejo um ponto interessante aqui, que é o mercado de capital está realmente bem diferente do que era 2, 3 anos atrás. E isso também está acontecendo na América Latina, né, no Brasil e outros lugares. Então, o que eu vi, que eu achei interessante aqui, foi realmente falando-se muito de lucratividade. A gente está falando do mercado de capital mais seco, né, um ambiente mais difícil de captar, então lucratividade acima do que a gente via há um tempo atrás, que era crescimento em cima de crescimento, né? Era só procura por aumento de receita, não pensando muito na lucratividade. Então isso eu achei bastante forte. Na parte de Open Finance e Open Banking também, eu acho que interessante aqui, até por ser um mercado mais maduro em termos de regulamentação, o foco principal aqui é a adoção, ou seja, é o que eles chamam de pagamento conta a conta, né, que não tem o Pix. Então, realmente, a adoção aqui é muito menor e então eles estão trabalhando nos casos de uso que vão trazer essa maior utilização da ferramenta pelas massas, né, pela quantidade grande de população. Então, eu acho que esse é um foco interessante. O outro lado de IA, muito, muito forte, muita parceria, inclusive, de bancos com startups, com empresas de inteligência artificial, acho que foi um ponto bem legal. E uma terceira área que eu vi também bem forte, de cripto e blockchain, e eu vi muito sendo falado no contexto de transferência de recursos, né? Transferência internacional, que eu acho que bem em alta e acho que também se aplica muito ao mercado brasileiro, né? Envio de remessas e entrada de remessa utilizando esse tipo de tecnologia. Eu achei bem interessante também. Aglailton, conhecido como Tom, trabalho na área de clientes, pessoa física no Banco do Brasil, com a parte de rejuvenescimento de base e também dos programas de fidelidade. A Money 2020 já é uma feira que eu particularmente queria ter vindo há muito tempo, né? E aí casou com os interesses do Banco do Brasil também da gente estar aqui, né? Eu acho que existe muito essa ambição aí por conhecer quais são os novos meios de pagamento, o que está acontecendo, tá? Então, a gente estava conversando aqui anteriormente, passou por vários stands, né, várias ofertas, né, vários produtos legais de meios de pagamento. E, logicamente, como eu tenho um carinho grande pelo Open Bank, Open Finance, né, foi um dos temas aqui que eu praticamente mergulhei, tá? Então, é legal saber que esse tema está rolando, né, mas, assim, o que eu vi um pouco aí, falando já de Open Bank, né, que aqui na Europa, somente, se discute muito a parte regulatória. Eu senti um pouco de falta de casos de uso, como a gente estava conversando aqui. Mas o evento fantástico, primeira vez que eu venho, eu quero voltar, né? De repente no dia de Las Vegas ou de Singapura. Mas para mim, sendo bem sincero, foi uma das feiras aqui que eu vi com mais organização, você consegue transitar e muitas novidades legais. Tem um ponto aqui super legal que eu vi, foi numa palestra ali no stand da Mastercard falando de super apps, né? Essa discussão dos bancos falando, todos têm super app. Então foi bem legal a colega apresentando, falando assim, cara, o que é super app e o que não é? Né? Porque banco tem, banco não tem. Então ela mostrou quais eram os parceiros ali, né? Os bancos que tinham super app e mostrando os que não tem, que acham que tem e o que seria legal ter, né? Então esse aqui foi dentro das coisas que eu vi aqui na feira, foi uma palestra que me chamou muita atenção. Eu até peguei vários insights aqui para um bate-papo que a gente vai ter no Banco do Brasil.
nome é Clarena Furtado, eu sou Head of Sales Global da PagSeguro Internacional, que é uma divisão de PagBank, ou PagSeguro. Nós somos, como eu já falei, parte do grupo PagBank, nós somos toda essa parte internacional. Então a gente é uma plataforma de pagamentos, então um Payment Gateway, e a gente atua na América Latina inteira, Brasil e América Latina. A gente faz cross-border e-commerce, todo o que tem a ver com e-commerce cross-border, com clientes no mundo inteiro que querem fazer negócios com consumidores na América Latina. A gente está no Brasil e em outros 16 países da América Latina e tem operações locais em 4 países, México, Colômbia, Peru e Chile. A gente tem mais de 140 métodos de pagamento disponíveis para nossos clientes e essa é a parte que a gente atua mais. Então, uma parte mais internacional da empresa e na estratégia da empresa realmente criar uma estratégia sólida para internacionalização. A gente já tem, está a quinta presença que fazemos no Money 2020. A gente está no Money 20 agora em Amsterdã e no segundo semestre a gente vai também para Money 20 Vegas, que é o que a gente faz aqui, um posicionamento obviamente de nossa marca e também procurar partners na Europa que querem se associar com a gente para fazer negócio na América Latina. Então temos muita procura de partnerships, a gente atua muito com partners, nós temos equipe comercial no mundo inteiro, em Ásia, Europa, Estados Unidos, mas a parte de partners e de ter partners, merchant partners, é muito importante para a gente. Por isso a gente está aqui, a gente faz presença, a gente tem muitas oportunidades que a gente consiga desenvolver em um dos maiores shows de 2024 da indústria financeira. Muita discussão, muitas palestras muito boas, como um todo, algumas concentradas mais na Europa, mas como um todo, palestras com bastante conteúdo. O que eu vejo como tendências, os quais estão sendo também muito faladas aqui, são toda essa parte de Alternative Payment Methods, que são pagamentos alternativos. Então, real-time payments, como parte disso, Buy Now, Pay Later também como parte desses pagamentos, as wallets também. Está falando muito também todas as oportunidades que temos com as wallets, toda a parte de Open Banking, e Brasil está sendo, obviamente, citado quando se trata de Open Banking, quando se trata de Real-Time Payments, pelo sucesso que o Pix tem tido nos últimos anos, revolucionado praticamente, um dos melhores exemplos de Instant Payment, de Real-Time Payments no mundo inteiro. Então, também se fala muito sobre fraude, então tem muitas empresas também aqui enfocadas na parte de autenticação, na parte de fraude, porque a fraude, apesar do e-commerce crescendo, com os pagamentos móveis crescendo na região, a fraude se convierte em um problema. Então, muitas soluções e muitas conversas referente da fraude, não? Muitas conversas também referente à regulação, as diferentes regulações que vão vir, e empresas para ajudar as empresas a se prepararem para toda a regulação. Aqui na Europa já é um mercado mais regulado que a América Latina, mas de qualquer forma a regulação sempre com toda esta inovação, com toda esta parte de AI, de Artificial Intelligence, também muita conversa ao redor da Artificial Intelligence, como isso vai afetar a indústria, como isso vai movimentar a indústria, tanto que se fala muito, e o tema de Money 2020 é Human versus Machine. Então, as máquinas contra os humanos, ou não contra, mas enfim, como vamos a conseguir conciliar este AI e toda esta tecnologia que se viene nos próximos anos para poder fazer negócios e para poder, obviamente, crescer nos negócios que temos, não? Meu nome é Alexandre Manda, eu sou CSO da Zup Tecnologia. A Zup é uma companhia do grupo Itaú e o nosso principal negócio é ajudar as empresas a usarem a tecnologia para acelerarem os seus negócios. É a primeira vez que tanto eu quanto a Zup a gente vem no Money 2020, a versão europeia, né? E a expectativa era mais conhecer realmente o mercado e o que está acontecendo por aqui. E a surpresa foi muito boa, né? Se você olhar aqui todos os stands, olha, é impressionante. Todos têm a palavrinha AI no meio. E uma coisa também que me impressionou muito é que cripto já é uma realidade. Então, colocaria 2 palavras que você pode ver em quase todos os stands aqui: AI e cripto. Então, acho que essas foram as 2 boas novidades do evento. Uma coisa que me impressionou muito foi o palco da Singularity, né? Uma das apresentações foi sobre agentes de AI e logo na entrada da apresentação eles deram um paper que o autor da palestra estava dando, né? E foi muito interessante porque ele pegou e falou, olha, tem a questão do agente bancário, que muito possivelmente os bancos
vão querer fazer. E é o caminho mais óbvio. Ele falou, por outro lado, outras pessoas, né, outras empresas vão tentar criar os agentes por parte do cliente. Então, essa dinâmica aí vai ser muito interessante de ver como é que vai se desenvolver aí no mercado. Uma preocupação que a gente tem na Zup é não só dar uma ferramenta para que, por exemplo, o desenvolvedor seja mais produtivo com o assistente de código, mas a gente também prover o serviço profissional que entende de AI. Então, se você não fizer isso, qual que é o grande risco? Vai ter um U de produtividade, né? Porque o desenvolvedor, por exemplo, vai pegar uma ferramenta que é um assistente de código, só como exemplo, ele vai ter que aprender a fazer isso daí, né? A usar, maximizar a performance dele. Então, ele vai ter que passar por um tempo de aprendizado. Então, a gente entende que se você só fizer a ferramenta, pode ser que o seu resultado demore muito para acontecer, se acontecer. Então, a gente aplica os dois juntos para garantir que as empresas consigam maximizar desde o portão, vamos assim dizer, tá? Essa é uma coisa que também está muito forte aqui. Então, assim, AI tem tudo quanto é lugar. Hi everyone, I'm Alina Timofeeva and I'm Strategic Advisor to Horizon Apps, which is an innovation fintech, pretty much changing the world at the moment. So I've been a speaker last year about digital trust, and this year I'm really proud to be the advisory board of Rise Up program for underrepresented groups for Money 2020. Well, I mean, my personal mission is to inspire 50 million people to see failure and opportunity to grow. And I mean, Rise Up is one of the opportunities to make an impact on the world. I mean, separately from that is, of course, my professional interest. So it's meeting the clients, meeting the fintechs, doing the media interviews, and learning more about what's happening. Yeah, so I think a couple of insights. I know you mentioned AI and the other technologies, but I actually think that quantum computing will be pretty big, because 2025 is the year of quantum computing, and we already have a few sessions coming up here on this topic. And the second part is we talk so much about innovation in terms of using AI and other technologies, but it's like, how do you make it at scale? So if fintechs work with the banks, how do you make sure that it's not just in isolation in one of the pods, but it's throughout the organization? So if you were HSBC or NatWest, how do you scale it up, and how do you make sure that your customers have the end-to-end similar experience? So I'm very much seeing much more about customer first. So it's essentially, as you mentioned, the personalization around the customer. So like if you look at the banks, they have vast volume of data, but it's like, how do they make it customer centric? How do they create the customer profile, and how do they serve every customer as a unique persona? I think it's really difficult to do it at the large scale because there are so many types of customers and there is so much data. I guess the second thing is the green IT, the ESG. So we hear a lot around net zero agenda, but it's like, how do we actually achieve it, and how do we do it throughout the banks, the fintechs? How do the fintechs help do it, and how do you bring the data and technology together to support the net zero agenda tracking? E essa foi a edição do Money 2020 aqui de Amsterdã, com o tema Human versus Machine. Foi realmente muito voltado para IA, aplicado em todos os setores. Vocês viram que eu conversei com várias pessoas que falaram sobre IA em diferentes aplicações, além de outros temas que chamaram a atenção. Realmente o Open Finance volta a ser, continua sendo um protagonista, muito do lado de rentabilidade, quase não falam em dados, falam muito mais em pagamentos, com grande foco em gerar receita nisso. Talvez seja porque eles ainda não acharam uma boa alternativa para pagamento instantâneo, como é o Pix para nós, brasileiros. Então tem essa preocupação primeiro com pagamentos e aí outras oportunidades de mercado. Falaram muito também sobre fraude, enfim, foi um evento muito bom, com muito contato, muita gente sênior aqui, super aberta a conversar, a fazer negócios. Então eu recomendo a todos os brasileiros aí que tiverem interesse, quiserem conversar mais para ver no detalhe quem já esteve aqui, como que funciona, pode mandar para a Let's Media, mas contem com a gente, estaremos nos próximos. Valeu, um grande abraço.